Capítulo 7. Um caçador com talento divino. Era uma tarde comum e, como em qualquer outro dia, Saidin foi até a loja de monstros vender seus materiais de monstros quando, do nada, uma agente governamental pediu para ver sua licença de caçador. Aqui. Por favor. Leve esta nova licença de caçador. Depois de a oficial fazer algumas coisas com o novo cartão, ele notou que havia palavras novas e diferentes das anteriores. O caçador com talento divino. O que é isso? Saidin perguntou, inclinando a cabeça ligeiramente. Ah! Isso é o que você chama de título. É apenas uma maneira simplificada de descrever seu conjunto atual de habilidades. E você não trouxe carcaças de monstros que equivalem a 23 criaturas apenas no seu primeiro mês como caçador. Sorkin Saidin? Por você ter satisfeito as condições. Um título adicional agora está em sua descrição de trabalho. Transbordando com um grande talento. É isso que o título de caçador com talento divino significa. É realmente um título raro e maravilhoso. Você sabe. Não é possível recebê-lo se for um caçador por mais de 6 meses. E também, as ordens de cavaleiros realmente preferem esse título ao lugar dos de profissional amadurecido e indivíduo distinto. A funcionária governamental explicou com um ardor fervoroso e muito zelo. Mas Saidin demonstrou pouco interesse enquanto balançava a cabeça ligeiramente. Afinal de contas, isso não era algo muito útil para alguém como ele, que só podia manter sua forma humana por 80 minutos diários. Obrigado. Eu acho. Ah. Espere. Quando Saidin virou para sair, ela levantou-se de onde estava e segurou-o pela manga. Quando ele franziu a testa e olhou para o oficial com um olhar questionador, a mulher rapidamente empurrou um papel enquanto suas bochechas coravam timidamente. Isto. Por favor. Dê uma olhada. Uma funcionária governamental estava tentando vender algo? Mesmo Saidin tendo ficado ligeiramente sem palavras, acabou vendo a tímida oficial completamente constrangida. Objetivamente falando, isso foi bastante adorável aos seus olhos. Ainda restavam 66 minutos. O que estou lendo aqui? Ele perguntou em voz alta enquanto checava o que estava no papel. As palavras recrutamento público para caçadores da Ordem de Cavaleiros Pabaé estavam escritas com letras grandes na parte superior e, abaixo, havia algumas impressões detalhadas sobre o que era isso. Pabaé é uma ordem de cavaleiros do governo. A sede dela fica no meio dos bosques e, atualmente, está procurando contratar caçadores capazes. Claro! É verdade que somente os de nível intermediário ou alto podem entrar. Mas tenho certeza de que com o título de Sir Saidin, você receberá uma avaliação favorável. Além disso, o plano era atualizar seu nível para baixo intermediário ou superior assim que satisfizesse o número necessário de caças. Para esclarecer, a definição popularmente aceita de um caçador de nível baixo intermediário era poder caçar um monstro de nível baixo em um conjunto de 3 pessoas, com níveis de habilidade semelhantes. E para um cavaleiro de nível baixo intermediário, era exatamente o oposto. Poder lidar com mais de 3 monstros de nível baixo ao mesmo tempo. Sozinho. É por isso que a existência de Saidin era um pouco, não, muito especial aos olhos dessa oficial. Na maioria dos casos,
Os caçadores formavam grupos de 3 ou mais pessoas enquanto se movimentavam. Mas ali estava um homem que sempre ia e vinha sozinho. Bem, você está interessado em aproveitar a oportunidade? Se você quiser, é possível inscrever-se aqui e agora. Sir Saidin será aceito logo após fazer a inscrição. Tenho certeza disso. No passado, caçadores com o título de talento divino foram reconhecidos por famosas ordens de cavaleiros, antes mesmo de ficarem ativos por um ano. E alguns até mudaram suas profissões e se tornaram cavaleiros no final. O aperto dela na manga de Saidin ficou um pouco mais forte enquanto parecia ligeiramente desesperada. Ele ia recusar, mas também sentiu um pouco de pena, olhando para esses olhos redondos, claros e brilhantes da senhorita oficial. Estava visivelmente sendo perseguido por uma mulher. Algo que nunca tinha acontecido antes em sua vida. Saidin pensou que o valor de um homem era realmente julgado de acordo com suas habilidades. Para ver uma mulher fofa, uma funcionária governamental bem paga, agindo de forma tão agressiva assim, era de fato um novo mundo místico. Porém um pouco distante para pisar. Se não fosse por sua peculiaridade ser a de monstro, nem mesmo teria uma chance de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele realmente poderia sair por aí ostentando suas conquistas, precisamente devido à sua condição de monstro. E então, quando Saidin contorceu os lábios formando um sorriso indecifrável, ela pensou que sua conversa estava procedendo sutilmente bem. E então sorriu feliz e disse mais algumas palavras. Sim. Claro. Hehe. A propósito. Ah. Uma coisa sobre a qual eu realmente gostaria de perguntar. Foi bem neste momento. Saidin engoliu seu sorriso místico. Sua intuição, forçadamente cultivada ao ser submetido a muitas coisas dolorosas enquanto o novo disparou como a campainha de um alarme em sua cabeça. Ela dizia para ele não ouvir o resto. Apenas sair e ir embora o quanto antes. Então, quando você for recrutado, por favor, poderia mencionar meu nome. Qin Yi-jin. Como quem te recomendou. Que? Espere um pouco. Por favor. Só um segundo. Sir Saidin. Antes que ela pudesse terminar sua frase, Saidin já tinha saído da loja de monstros a uma velocidade de caminhada que beirava a de uma corrida. Depois que sua forma de Goblin transformou-se de algo que considerou inútil para uma de suas coisas mais valiosas, a caça tornou-se algo muito mais fácil. Isso tudo foi graças, é claro, à poção de fortalecimento corporal e seus efeitos. Depois do doping, a forma de orc passou a exibir uma força semelhante à de um orc guerreiro. Mas como Saidin estava com uma massa de aço que foi comprada na loja de monstros mais próxima, quando se tratava das questões de poder destrutivo geral, poderia facilmente subjugar um orc guerreiro, que só estaria usando uma arma grosseira. Sua forma de lobo cinzento depois do doping poderia mostrar um nível de aumento destrutivo similar. Mas, infelizmente, os membros do lobo se fortaleceram tanto que ele não podia controlar o aumento de sua velocidade. Por enquanto. Até se familiarizar com as mudanças. Teria que caçar com uma forma mais humanoide um orc. Geolharralhalha. E o grito de guerra que tinha acabado de dar antes de uma batalha era completamente instintivo.
quando em meio à batalha. O espírito de luta raivoso e fervente fazia ele sentir como se fosse um guerreiro invencível de alguma das lendas de um passado distante. E ficava ainda mais difícil suportar a loucura da transformação depois de rugir em voz alta. Mas o adversário não respondeu nada. Igualdade de condutas. Realmente. Seu corpo inteiro era feito de ossos esbranquiçados. Esse bastardo não era muito diferente de um cadáver reanimado por um Lija a usar mana. Valiant. Uma cimitarra de lâmina dupla colidiu com a massa de aço. Não havia necessidade de confirmar o resultado final. A floresta toda tremeu violentamente diante da explosão de barulho e ondas de choque gerados pela colisão, enquanto o crânio e a cimitarra do soldado esqueleto foram literalmente transformados em pedacinhos. Orgulhosamente de pé no meio dos ossos esbranquiçados quebrados que tinham ficado espalhados, um orc estava ocupado apreciando o maravilhoso sabor da vitória. Sua felicidade só pôde dobrar enquanto observava silenciosamente a janela de mensagens que tinha surgido à sua visão. No entanto, sua alegria não ia durar por muito tempo. A grama alta tremia enquanto sons de pés arrastando pelo chão soavam. Ele sentiu a presença de pessoas por perto. Não estavam exatamente perto, mas não estavam longe. Então Saidin rapidamente assumiu a sua forma humana. Sua sobrevivência dependia disso. Na verdade, o elemento mais perigoso para ele na área de monstros não eram os monstros, mas sim os humanos. Com exceção dos trolls. Podia lutar com todos os monstros encontrados neste campo de caça de grau baixo. Mas existiam as existências dos chamados cavaleiros, que tinham um poder ridiculamente maior que o dos trolls normais. Um erro. Se fosse descoberto por algum deles, então as cortinas se fechariam. Simples assim. É por isso que sempre manteve seus 5 sentidos no mais elevado estado de consciência possível. As roupas que usava enquanto estava na forma de monstro eram diferentes das que usava em forma humana e, felizmente, quando trocava de forma, as roupas mudavam junto. Como um passe de mágica, tornando possível que pudesse fazer um truque esplêndido. Era apenas uma pessoa. Bem na hora. Enquanto Saidin se agachava tranquilamente para pegar a pedra de mana dos restos do esqueleto destruído, uma equipe de caçadores surgiu dos arbustos. O grupo de 4 pessoas estudou cuidadosamente as roupas de Saidin antes de cumprimentarem ao ver a massa em suas mãos. Ah! Olá! Caçadores não eram amigáveis com mana e, como resultado, seus corpos não eram tão poderosos. Então não podiam usar armas de combate a curto alcance. As únicas armas que restavam eram aquelas que disparavam balas de mana. É por isso que esses caçadores confundiram Saidin com um cavaleiro. Além disso, tinha também aquele som ensurdecedor de antes. Então assumiram que sua classificação de cavaleiro era, pelo menos, de nível baixo. Haha! Que coincidência! É muito raro encontrar outros humanos em uma área de monstros. Um cara que parecia ser o líder do grupo aproximou-se de Saidin com um sorriso amistoso. Mas quando Saidin não mostrou nenhuma reação e simplesmente olhou para ele, o caçador rapidamente pegou um cartão de visitas em seu bolso e entregou. Nós somos o grupo de caça 1 da Ordem de Cavaleiros Taireung. Meu nome é Qin Jian. Sou um caçador de nível intermediário superior. E esses caras são... Bem, isso não importa. Eles ainda são apenas filhotinhos.
O cartão de visita era aparentemente bastante caro. As letras nível intermediário superior estavam impressas em tinta dourada. Parecia se tratar de um caçador veterano que foi empregado pela Ordem de Cavaleiros e estava levando um monte de filhotes promissores em uma caçada de demonstração, com o propósito de ensinar os mais jovens. Está certo. Sim. Hahaha. Esses caras aqui, de alguma forma, conseguiram chegar ao nível baixo intermediário em apenas 2 anos. Mas o fato de ainda serem crianças sem noção não mudou. Oh! Se não for um incômodo, posso perguntar a qual ordem de cavaleiros você pertence? Qin Jian perguntou com uma voz amigável. Ele pensava que fazer uma conexão amigável com um cavaleiro jamais seria algo ruim. E só demonstraria vantagens a longo prazo. Claro! Isso seria apenas para o caso de Saidin ser realmente um cavaleiro. Ah! Eu acho que você está errada em algo aqui. Eu não sou um cavaleiro. Saidin respondeu enquanto guardava o cartão de visitas. Com a resposta inesperada, Qin Jian inclinou a cabeça levemente enquanto mostrava uma expressão confusa em seu rosto. Então seu olhar dirigiu-se aos restos espalhados do soldado esqueleto no chão. Por aniquilar um soldado esqueleto como esse sozinho, como podia dizer que não era um cavaleiro? Então, isso significa: ah! Eu também sou um caçador. É bom te conhecer. Minha classificação é de nível baixo. Ignorando a expressão de espanto de Qin Jian, Saidin ofereceu sua mão para um aperto enquanto sorria amigavelmente. De alguma forma, pegando a mão que lhe tinha sido oferecida. Qin Jian continuou com uma expressão incrédula. Ah! Bem, isso foi uma piada. Certo. Haha. Bem, seu senso de humor é realmente muito bom. Mas você sabe que isso não é permitido. Certo. Um caçador de nível baixo não tem permissão para caçar no campo de caça de grau baixo sozinho. Digo, se um caçador de nível baixo pode caçar um monstro sozinho, então por que não se tornar um cavaleiro? Certo. Ahaha. Saidin agora poderia manter sua forma humana por 90 minutos. Graças ao seu nível atual. Mas isso ainda não era o bastante. Ele rapidamente pegou sua licença de caçador e mostrou para Qin Jian. É uma licença de caçador verdadeira. E? Jian arregalou os olhos e abriu a boca ao descobrir algo. Incrédulo. Depois de examinar o cartão de cabo a rabo. O caçador com talento divino. Isso poderia ser. Jian parou de falar momentaneamente e simplesmente analisou o homem diante de si. O talento divino, este era um dos maiores títulos disponíveis entre os caçadores. Concedido apenas àqueles que pudessem. Dentro do espaço de tempo de meio ano após o início de sua carreira de caçador. Matar mais de 20 monstros em um mês. Aqueles que possuem esse título eram todos reconhecidos pela maioria das ordens de cavaleiros e era relativamente comum ver eles mudando suas profissões para a de cavaleiros. Na parte de trás da licença estava o registro de caça de Saidin. E como esperado, era algo surpreendente. Talvez tudo dependesse da diferença de talento. 23 monstros em um mês. Ainda por cima, todos foram desmembrados. Esse histórico era tão incrível que, embora Qin Jian soubesse que a classificação desse sujeito era 2 vezes menor que a dele,
Achava impossível dizer qualquer coisa sobre isso. Isso? Conforme Qin Ji olhava para a licença, seus olhos começavam a brilhar mais e mais. Ele finalmente percebeu que o espaço relativo à afiliação estava em branco. Caçadores normais caçavam de duas maneiras. Eles formariam um grupo com outros caçadores. Ou então, como Qin Jian, se tornariam caçadores empregados por uma ordem de cavaleiros e caçariam em uma equipe designada. Mas não era um fato que uma opção fosse melhor que a outra. Existiam caçadores suficientes por aí que escolhiam a primeira opção, simplesmente por não gostarem de ficar em um ambiente restringidos por regras e regulamentos, mesmo possuindo habilidades suficientes para entrar em uma ordem de cavaleiros. Você ainda não é afiliado a ninguém? Ah, sim. De alguma forma. É assim. Mas gosto de ficar sozinho. Eu não penso em me juntar a ninguém. Sai Jin foi inflexível. Mas Qin Jian achou que ele só estava se fazendo de difícil. Então, com um sorriso em seu rosto, entregou outro cartão de visitas. Desta vez, era um da Ordem de Cavaleiros Tareum.